E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula sobre fundos de investimentos. Aqui é um resumão, preparei com muito carinho um resumo para te ajudar a acertar esse assunto sobre fundos, né? Que cai muitas questões na prova e eu tenho certeza que você está aí chateado com o simulado, que você não entra em algumas questões sobre fundos, né? Então, resolvi gravar esse aulão aqui para ajudar você, tá? É bem breve, pretendo ser rápido para ajudar você em assuntos que eu acredito que vai ajudar na prova. Tá? Bora lá, sem conversa aqui. Próxima questão aqui, próximo assunto, né? Primeiro assunto, na verdade. Percentual mínimo dos fundos conforme a instrução normativa CVM 555. Pessoal, esquece isso aqui, tá? Isso aqui, ó, é conforme a CVM está regulamentando os fundos. Isso aqui, não precisa gravar esse número aqui não, tá? É conforme ela classifica os fundos de investimento. Então, vamos lá. Fundo de renda fixa. Olha, quero que você grave assim, ó, o percentual mínimo. Vou tentar dar um macete para você não errar isso aqui. Percentual mínimo de renda fixa, 80%, tá? 80%, quanto que um fundo de renda fixa precisa manter em ativo de renda fixa? 80%. Tá? Grava aí, 80%. E o fundo de renda fixa simples? Olha só, primeira coisa, fundo de renda fixa, 80%. Gravou, né? 80%. Agora, vamos gravar assim. Simples. Simples, ele é muito conservador. Ele é para cara conservador. Ou seja, ele é muito simples. Tanto é, pessoal, que é esse fundo aqui, esse fundo de renda fixa simples, que o cara não precisa ter API, não precisa preencher API, porque ele é muito conservador. Qualquer pessoa pode investir nesse fundo aqui, tá? Ele não precisa olhar o seu perfil. Então, para ele se tornar seguro, ele precisa ter 95% do recurso investido em títulos públicos federais ou em ativos com o mesmo rating de título público federal. Ou seja, ele é muito seguro. Para ele ser muito seguro, ele precisa manter, então, quase todo o dinheiro em títulos públicos federais. Tá? Ou seja, 95%. Fundo referenciado, o nome já fala, busca uma referência. Por exemplo, fundo referenciado DI, ele busca acompanhar o DI. Fundo referenciado Selic, busca acompanhar a Selic. Para ele acompanhar um benchmark, ele não pode colocar apenas 80% nesse benchmark. Como é que ele vai acompanhar tendo 20% fora? Então ele precisa ter também 95%, também 95% do recurso é investido naqueles ativos do qual ele tem no nome dele, né? Se é um fundo referenciado DI, ele tem que colocar 95% do seu recurso em ativos atrelado ao seu benchmark, tá? Que ele busca de referência. Aí temos o fundo curto prazo. Fundo curto prazo, pessoal, presta atenção. Conforme a CVM 55, ou seja, conforme a CVM, ele tem essa regra aqui, ó. Olha, falou na questão, conforme a CVM, é essa regra que ele está falando, ó. Prazo médio inferior a 60 dias, tá? Prazo médio inferior a 60 dias e ele pode ter, no máximo, ele pode ter ativo, no máximo 375 dias de vencimento, tá? O que é? Imagina você gestor desse fundo. Ele tem que ter na carteira um prazo médio inferior a 60 dias. Mas ele pode comprar com mais de 60 dias? Pode, desde que não passe 375. Essa é a regra CVM, tá? Já eu vou colocar um slide aqui sobre a tributação dos fundos de investimento e vou trazer então para você a tributação de curto prazo. Mas vamos lá, por enquanto é a regra do fundo curto prazo, é sobre o portfólio. É isso aqui, no máximo prazo médio de 60 dias e títulos com vencimento no máximo 375. Beleza? Aí nós temos dívida externa, que é no mínimo 80%, seguindo o padrão aqui, né, do fundo de renda fixa. Beleza? Então olha só, grava isso. Fundo de renda fixa, no mínimo 80%, aí tem duas exceções. Fundo de referência e fundo de renda fixa simples. Não é tão simples que precisa investir tudo em título público praticamente, 95%. O outro busca referência, para ele acompanhar o benchmark, ele tem que colocar então, no mínimo 95% em ativos daquele benchmark. Tranquilo? Bora. Multimercado. Multimercado eu chamo de muitos mercados, tá? Eu chamo de muitos mercados, tá? Por que muitos mercados? Não tem concentração em nenhum mercado. Ele pode colocar dinheiro onde ele achar que tem que ser. Fundo multimercado você deixa na mão do gestor, beleza? Não tem nenhum percentual. Fundo cambial,
tem que ter no mínimo 80% do ativo atrelado à moeda estrangeira, tá bom? Fundo cambial, 80% também. E fundo de ações, eu vou colocar um asterisco aqui, porque eu gosto de chamar ele de diferentão. Ele tem que ter no mínimo 67% do ativo investido em ações. Qual a pegadinha para a sua prova que você precisa estar atento? Olha só, presta atenção. Você gravou que é no mínimo 67% em ações. Aí vai vir uma questão na sua prova assim. Qual o percentual máximo que um fundo de ações deve investir em ações? Olha só, máximo em ações de um fundo de ações. Se ele é um fundo de ações, ele pode colocar no máximo 100%. Ele pode colocar tudo em ações. Ele não tem limitação, tá bom? Então, grave mínimo 67% e no máximo 100%, tá? Fundo de ações ele é o diferentão. Já vou explicar para você porque, primeiro, você percebe que os outros no redondo, né? Aqui, e o de 67% ele é o diferentão, né? Diferentão, ele tem que ter 67%. É um número quebrado. No mínimo 67% em ações, tá? Vamos lá. Lá em tributação eu explico também por que ele é o diferentão, tá? Fundo de ações. Porque ele também tem uma particularidade na tributação dele. Joinha? Componentes do fundo. O que tem dentro do fundo de investimento? Nós temos o administrador, o gestor, o custodiante, o distribuidor e o auditor independente. Por que eu estou trazendo para você isso aqui? É porque, pessoal, a galera confunde muito esses dois carinhas aqui, ó, gestor e administrador. Primeira coisa, vou pegar os mais fáceis, né? Auditor independente, não já fala. Faz auditoria no fundo. Auditor independente. Vai ver se o fundo está de acordo com o regulamento, de acordo com as regras estipuladas, tá? Se ele está comprando ativo de acordo com a política de investimento do fundo e por aí vai. Distribuidor é as agências bancárias. É você bancário, você que está convencendo o cara, o investidor, a colocar dinheiro nesse fundo de investimento. É você que vai receber o pedido de resgate do investidor. Então você é o distribuidor. Beleza? Tranquilo? Custodiante é aquele que guarda os ativos do fundo. Guarda, tá? Ele guarda, custódia, vem de custódia. Aquele que faz a custódia, a guarda dos ativos do fundo. Beleza? E aí, gestor e administrador. Aqui onde você confunde muito. Vai gravar o seguinte, vai gravar o gestor. Porque o gestor, pessoal, ele faz a compra e venda dos ativos, tá? Compra e venda dos ativos. Compra e venda. Por exemplo, você é investidor, vai lá no fundo e coloca R$1.000. Se o dinheiro ficar parado no fundo, não rende. Precisa de alguém pegar esse ativo, esse dinheiro, ir no mercado e transformar em ativo. E lá no mercado, por exemplo, se é um fundo de renda fixa, vai no mercado comprar renda fixa, CDBs, comprar título público federal, debêntures, título de renda fixa. Se é um fundo de ações, o gestor vai pegar o dinheiro e vai no mercado comprar ações de acordo com a política de investimento do fundo. Entendeu? É isso. Você foi lá e pediu resgate. Você não quer título público garantido. Você não quer título público como resgate. Você não quer ativos. Você quer dinheiro. Então o que o gestor tem que fazer? Ir no mercado, vender ativos para colocar dinheiro no caixa. Tá? Esse é o papel do gestor. Faz a gestão do fundo. É ele quem cuida da liquidez do fundo. Quem é o responsável pela liquidez do fundo? É o gestor e o administrador. Porque o administrador é responsável legal pelo fundo e o gestor é quem faz a compra e venda. Então, ele que é responsável pela liquidez também do fundo, tá? Esse é o papel do gestor. O administrador é o responsável legal pelo fundo. É ele quem é responsável pelo recolhimento, por exemplo, da taxa de administração do fundo, tá? Quem que recolhe a taxa de administração nos fundos de investimento? Ou quem recolhe a taxa de administração? Quem recolhe o imposto de renda? É o administrador. Quem paga o imposto de renda? É você, o investidor? Não, é o administrador em fundos de investimento. Tá bom? Então, sabendo disso, estou acompanhando o fundo. Aqui é só um resumo, não é uma aula completa. Então, vamos embora. Bora lá. Próxima. Cota de abertura e cota de fechamento. Isso aqui tem questões, eu tenho visto muito aluno confundindo isso aqui. Então, presta atenção. Cota de abertura é da abertura do dia. Significa o seguinte, se eu estou num fundo que no regulamento está falando cota de abertura, significa que eu, por exemplo, meio-dia eu peço resgate. Eu vou pedir resgate com base em como abrir o dia o valor da cota. Só que a cota no começo do dia não tem a marcação a mercado do dia, tem a marcação do mercado do dia anterior. Como fechou o valor de mercado daqueles ativos no dia anterior. Porque lembra-se, marcação a mercado é porque o fundo faz diariamente. Ir no mercado, ver quantos ativos está realmente valendo. Marcar a mercado, tá? Então, começou o dia,
eu tenho a cota de abertura baseado no valor de mercado do dia anterior, baseado no fechamento do dia anterior. E eu passo o dia inteiro. Cota de abertura, então, é para fundos pouco voláteis, tá? Voláteis. Por quê? Porque é baseado no dia anterior. Se eu solicitar o resgate hoje, se o mercado estiver derretendo, por exemplo, né, estiver caindo, eu não posso ser sensibilizado. Esse fundo de investimento não pode ser sensibilizado. Tem que ser um fundo pouco volátil. Por exemplo, fundo de renda fixa. Fundos conservadores. Esses são os fundos voltados, então, para a cota de abertura. Tá? Cota de abertura, poucos voláteis. Cota de fechamento. Fechamento, espera fechar o dia. Como é que fechou o dia? Faz valor marcação a mercado no fechamento do dia. Aí, no outro dia, eu tenho o valor da cota. Eu só vou conseguir saber o valor da cota no fechamento do dia. Pedir o resgate. Só vou conseguir o resgate no outro dia, pelo menos D mais um. Cota de fechamento não tem D mais zero. Então, fundos multimercados, fundo de ações, fundo de muito risco, fundo que tem volatilidade, irão ser de D mais 1 para frente. D mais 3, D mais 4. O que é D mais 3? Significa que eu peço resgate hoje e o meu dinheiro vai cair na conta daqui a 3 dias. De D mais 3, D mais 2 e assim por diante, tá? Cota de fechamento vai pegar como fechou o dia. Beleza? Tranquilo. Bora lá. Próximo. Tributação em fundo de investimento. Tributação em fundo de investimento, você vai fazer o seguinte. Todos os fundos, lembra? Todos os fundos que nós vimos, fundo de renda fixa, fundo multimercado, fundo cambial, fundo de dívida externa, todos esses fundos, ele possui a tributação de renda fixa. Lembra de renda fixa? É aquele que tem assim, ó, até 180 dias, tributa 22,5%, não é isso? Se você resgatar até 180 dias, tributa 22,5%. Se você resgatar entre 181 e 360 dias, tributa 20% de imposto de renda. Se você resgatar entre 361 dias a 720 dias, tributa 17,5%. E acima de 721 dias, tributa 15%. Beleza? Essa é a tabela, então, de fundos de renda fixa. Por que eu estou dando ênfase aqui? Porque temos a questão do diferentão, que é o fundo de ações. Ó, o fundo de ações, ele tributa o seguinte, 15% no resgate. Tá? No resgate, 15% no resgate. Por que no resgate? Porque os fundos que nós vimos ali em cima, vou pegar outra cor aqui. Os fundos, vou pegar esse aqui. Os fundos, esses fundos aqui, existe um cara chamado Come Cotas, tá? Come Cotas acontece no mês de maio e no mês de novembro, né? Mês que o pessoal brinca que é os meses difíceis para os homens, que é os meses das noivas e os meses de finados, mês de maio e novembro. No último dia útil de maio e no último dia útil de novembro, acontece o Come Cotas. Quando acontece o Come Cotas nos fundos de investimento, acontece uma redução na quantidade de cotas. Grave isso. Reduz a quantidade de cotas no fundo. Acontece um Come Cotas. Come Cotas. Existe uma questão na prova perguntando o que acontece após o Come Cotas. Reduz o valor da cota? Não. Reduz a quantidade de cotas, tá bom? Correto é reduzir a quantidade de cotas. Então, no mês de maio, no mês de novembro, o último dia útil de maio e novembro, acontece o Come Cotas nos fundos Murecas, que é o fundo multimercado, renda fixa e cambial. Aí tá os fundos que acontece o Come Cotas, tá beleza? Aí temos, para fins de imposto de renda, olha só, antes de eu falar do imposto de renda, tem um detalhe aqui, tem o IOF, tá? Esses fundos aqui também tem o IOF, até o 29º dia, tá? Até o 29º dia acontece o IOF. Quando você resgata, por exemplo, resgatei com 20 dias, vai tributar o IOF primeiro, depois o imposto de renda, tá bom? No caso, o imposto de renda de 22,5%, porque resgatei com 20 dias, está antes de 180 dias, tá beleza? Então, IOF primeiro, depois o imposto de renda. Então, nos fundos de renda fixa, tem IOF. E no fundo de ações? Aqui no fundo de ações, tem IOF? Tem IOF? Não tem IOF, tá bom? Ó, IOF
não tem IOF em fundo de ações, beleza? Bora lá então? Falando aqui ainda sobre o imposto de renda. Vou trocar a cor aqui, eu quero falar de um outro negócio. A classificação para fins de imposto de renda. Receita Federal, tá? Receita Federal, ela está falando então, para fins de imposto de renda, a classificação dos fundos. Lembra que lá, quando eu falei da instrução CVM 555, classificação de fundos, tem lá um curto prazo. Aquele curto prazo é CVM, que a regrinha é prazo médio de 60 dias, inferior a 60 dias, e o fundo pode ter títulos de até 375 dias, beleza? CVM. Classificação Receita Federal, curto prazo, existe a classificação Receita Federal para curto prazo e longo prazo, que é para fins de imposto de renda, tá? Para fins de imposto de renda, curto prazo, vamos lá, curto prazo, ficou ali no laranjado, mas curto prazo, a tributação funciona o seguinte, o prazo médio inferior a 365 dias é considerado curto prazo. Tá me acompanhando aí? Fiquei na frente, né? Ali, ó, considerado curto prazo, tá? CP. Vou limpar a tela aqui. Vamos fazer o seguinte, vou limpar um pouquinho a tela. Ô, Racha, vou pagar aqui o fundo de ações, tá? Aqui, ó, o diferentão mesmo. Para me inscrever aqui do lado, tá? Vamos lá, ó. Vamos lá, aqui, papapá. Beleza. Olha só. Peraí. Aqui, ó. Curto prazo. Existe duas tributações no curto prazo, que é 22,5% e 20%. Como assim, Ezequiel? Olha só, vou usar aqui em cima um exemplo aqui da classificação do longo prazo. Olha. Aqui, ó, tá? A classificação tributária curto prazo só existe 22,5% e 20%. Se a pessoa resgatar até 180 dias, vai pagar 22,5%. A partir de 180 dias, não tem 360 aqui, todos os outros, aplicação a partir de 181 dias, vai tributar 20%. Presta atenção, porque a prova tem cobrado isso aqui, muitas questões perguntando o seguinte, fala lá, fundo de curto prazo, uma pessoa resgatou, um investidor resgatou em um fundo de curto prazo, qual é a alíquota de imposto de renda? Vai falar lá, 1.000 dias, 500 dias, não interessa, passou de 180 dias, a alíquota é de 20%, classificação curto prazo. Agora, você falou, classificação longo prazo, aí segue toda essa tabelinha aqui, tá? Até os 15%. Até os 15%. Beleza? Aí, voltando aqui no Come Cotas, ó, do verdinho aqui no roxo, ó, Come Cotas. Nos fundos de curto prazo, nos fundos, eu escrevi aqui do lado, ó, nos fundos de curto prazo, o Come Cotas é igual a 20%. Qual é a alíquota do Come Cotas em um fundo de curto prazo? 20%. Qual é a alíquota num fundo de longo prazo? Fundo de longo prazo é igual a 15%. Tá? Por que 15%? Porque o governo não sabe quando é que você vai resgatar, então ele vai lá e já antecipa o imposto de renda dele, que é no mínimo 15% nos fundos de longo prazo. Mas no fundo de curto prazo, o mínimo é de 20%. Tá bom? Essa é um resumão aí sobre tributação em fundo de investimento. Vai garantir para você umas 5 questões na prova, tá? Esse resumo que eu estou passando aqui hoje para você. Tranquilamente. Tá bom? Te espero no time de Ambimados. Se você gostou desse resumo aí, curte a live, compartilha com seus amigos. Vamos ajudar mais pessoas a conquistar a certificação Ambima. Conte comigo. Tamo junto. Abraço. Valeu. Tchau, tchau.